Que a paz do nosso Mestre Jesus possa se estender a todos nós. Vamos nesse vídeo conhecer o 4º capítulo deste livro intitulado Um Roqueiro do Além, que foi ditado pelo Espírito Zílio e recebido pelo médium Nelson Moraes. O capítulo que vamos conhecer se chama Na Colônia Escola. Não sei quanto tempo se passou. Felipe veio buscar-me. Emocionado, despedi-me de todos. Miriam e Rosa abraçaram-me numa sincera demonstração de carinho. Partimos. Felipe segurou-me pela mão. Subimos pela encosta do vale até uma planície onde um veículo nos esperava. Entramos. Logo em seguida, o veículo começou a deslizar ou voar, não sei ao certo. O que sei realmente é que chegamos a um lugar que parecia uma cidade. Havia prédios, jardins, pessoas andando pelas ruas e alamedas. Desembarcamos, começamos a caminhar. As pessoas, ou melhor, os espíritos que passavam por nós, cumprimentavam-nos como se nos conhecessem. Curioso, perguntei: estamos na Terra? Não, não da forma como você imagina, meu amigo. Estamos em uma cidade espiritual, em um lugar próximo da crosta terrestre. Na verdade, ela toda é uma colônia escola. Não entendi. Uma colônia escola? Sim, respondeu Felipe. O que aqui se aprende transcende ao que aprendemos nas academias da Terra. Entramos então em um prédio de 2 andares. Caminhamos pelo corredor térreo e paramos em frente ao número 16. Este é o apartamento onde vai ficar, afirmou Felipe. Era um quarto com uma cama, uma estante cheia de livros e uma sala pequena com um sofá e 2 poltronas, iguais às que todos conhecemos na Terra. Ia perguntar do banheiro, mas calei-me. Afinal, agora eu era um espírito. Com certeza não precisava mais atender às necessidades fisiológicas. Felipe, dando a entender que leu os meus pensamentos, sorriu, balançou a cabeça e partiu. Fui para o quarto e abri a janela. Estava anoitecendo. Contemplei o céu. A beleza era tanta que tive a sensação de estar no portal da eternidade. Tomado por forte emoção, senti-me voltando no tempo, o lugar onde fui parar. Era ali mesmo. Estava rodeado de amigos. Era uma festa de despedida. Eu ia partir. Ia retornar à Terra. Alguém que eu senti que me amava muito, aproximou-se de mim e disse: vá, tenha fé, propague a sabedoria divina, não deixe a indisciplina vencê-lo, lute com todas as suas forças. Meu Deus, foi daqui que eu parti para a Terra. Tentei lembrar-me de mais alguma coisa, mas não consegui. Fechei a janela, deitei-me para raciocinar melhor. Comecei a conjecturar. Talvez seja por isso que Felipe me trouxe para cá. Quem sabe é aqui que eu tenho que prestar contas dos compromissos assumidos antes de reencarnar? Depois de muitas conjecturações,
resolvi distrair-me lendo um livro. Levantei, peguei um deles na estante. Quando vi a capa e o título, estremeci. Tive a sensação de que já havia passado por aquele momento. Não aguentei a curiosidade. Deitei-me novamente e, recostado na cabeceira da cama, comecei a lê-lo. Era incrível. A cada página eu reconhecia aquela obra. O livro tratava de uma técnica de se introduzir a filosofia na arte. Agora, tinha a certeza de que já estivera ali, naquele mesmo quarto. Estava divagando quando a porta se abriu. Entrou uma mulher aparentando uns 30 anos, vestindo um longo vestido azul claro. Quando eu a vi e olhei em seus olhos esverdeados e brilhantes, senti uma emoção tão grande que comecei a chorar. Ela correu para mim e apertou-me em seus braços. Por alguns instantes, tornamo-nos um só. Essa foi a impressão que eu tive naquele momento. Desejei que ficássemos assim para sempre. Zílio, meu irmão, disse ela, fiz de tudo para que não enveredasse pelos caminhos da revolta, mas pelo que eu vejo, ainda é um sentimento muito forte em você. Quando ela me chamou de Zílio, senti aflorar em minha mente vagas recordações. A emoção de tais lembranças embargava minha voz. Com muito esforço, consegui falar o nome que surgiu em minha mente. Helena, Helena, era você o anjo bom que eu procurava nas minhas alucinações. Zílio, graças a Deus você voltou à consciência. Mas sinto que fracassei novamente. Não se deixe abater, disse Helena. Afinal, você conseguiu pelo menos se desvincular de alguns espíritos que o alienaram durante séculos a compromissos inferiores. Espero que você esteja certa, disse. Esta etapa de minha existência foi muito tumultuada. Não sei onde venci, não sei onde fracassei. Afirmou então Helena. Por mais tumultuadas que sejam as nossas experiências na Terra, sempre trazemos algum aproveitamento. Muitas vezes apenas uma atitude feliz que praticamos passa a nos render frutos eternamente. Ao longo das suas reencarnações, você acumulou muitas atitudes felizes e foram elas que lhe facultaram retornar a este lugar tão importante para a sua evolução. Breve, nos reuniremos com os nossos amigos. Agora devo ir. Descanse. Amanhã nos veremos novamente. Realmente, eu precisava descansar. Sentia-me bem, mas havia desprendido muita energia ao viver tantas emoções em tão pouco tempo. Deitei-me e adormeci. Esse foi, portanto, o conteúdo do capítulo intitulado Na Colônia Escola, local para onde foi reconduzido o espírito Zílio depois de muito tempo distante deste local, desta colônia. Temos então, acompanhando a história desse espírito, um recorte
na sua caminhada como espírito imortal. Essa história que estamos acompanhando já aconteceu na vida desse espírito. É o passado do espírito Zílio que estamos acompanhando aqui nesse estudo. Então, o que aconteceu com ele já está registrado. Não tem como mudar. Mas pensemos em nós. Porque, em determinado momento, Zílio sai da colônia escola, mergulha no plano físico, reencarna, tem a possibilidade de aqui permanecer durante um tempo, tem uma carreira musical, ficou conhecido como Raul Seixas, o músico, desencarna via suicídio inconsciente, indireto, desperta em situação terrível, passa longo tempo de dor e sofrimento, até que ele é novamente reconduzido à colônia. Então, esse recorte da vida espiritual desse espírito nos é apresentado aqui neste livro. Mas nós estamos aqui agora, neste momento, em tempo real. Nós ainda não desencarnamos. Iremos desencarnar. Mas isso não aconteceu ainda. E se não aconteceu, eu tenho a possibilidade de escolher aonde eu irei despertar no plano espiritual. Eu escolherei. Ninguém irá escolher por mim. Se aqui no plano físico a pessoa entra em férias do trabalho e escolhe o destino onde ela vai visitar, passar as férias, a mesma coisa acontece em relação à nossa desencarnação. Eu escolho aonde eu irei despertar no plano espiritual, depois da minha experiência no plano físico. Deus me deu esse poder. Eu tenho esse poder de escolher. Deus não irá influenciar e nem irá escolher por mim. Eu irei escolher por mim mesmo. Eu tenho esse poder. Mas a consequência da escolha também é minha. Por isso que eu tenho que saber escolher. Eu irei desencarnar, você irá desencarnar, cedo ou tarde. Não dá para fugir disso. A morte do corpo físico, o corpo biológico irá acontecer. E eu retornarei ao plano espiritual. Isso é fato, isso está selado. Ninguém muda. A questão então passa a ser a seguinte: se isso vai acontecer, como eu vou lidar com a morte e onde eu irei despertar? Já que a nossa relação com a morte é uma relação infantil que nós temos. Eu tenho medo da morte. Mas por que eu tenho medo da morte? Se vai acontecer, se eu já morri inúmeras vezes. Porque o espírito, quando ele está lá no plano espiritual, ele tem medo de reencarnar. O mesmo medo que muitas pessoas alegam ter da morte, também acontece no processo de reencarnação. O espírito teme a reencarnação. Teme falhar, teme não vencer suas provas, teme sucumbir à materialidade. Há muito temor. São poucos os espíritos que reencarnam sem temor. Pouquíssimos. Em geral, os missionários são aqueles que não temem. Porque eles já detêm uma capacidade, uma resiliência, uma confiança que a gente ainda não tem.
Então a gente tem medo para reencarnar e tem medo para desencarnar. Então o medo está sempre acompanhando a gente. Por quê? Será que já não deu tempo para a gente abandonar essas posições infantis de medo disso, medo daquilo? Começar a ter uma relação mais madura com o processo de reencarnação e desencarnação? Será que não é hora de nós, como humanidade, darmos um passo e subirmos um degrau? Não 10 degraus, um. Por que eu vou ter medo da morte? Será que o meu medo da morte não está muito mais ligado ao medo da consequência que virá em relação ao meu comportamento? Será que não seria isso? Será que eu, lá no fundo, sei que estou tendo um comportamento equivocado, assumindo atitudes erradas, distante da luz de Deus, da evolução espiritual, da elevação de sentimento, de emoção, de instinto, de desejo? E sei que isso vai me acarretar problemas, então eu tenho medo, prefiro ficar aqui, na minha zona de conforto. Eu não morri ainda, então estou aqui. Não preciso lidar com a consequência das minhas escolhas depois da morte. Ainda não preciso, estou aqui. Será que essas situações todas não justificam esse, entre aspas, medo da morte? Porque o justo não tem medo da morte. O justo não tem medo da mentira. O justo não tem medo de tribunal. Porque o justo, ele tem a consciência tranquila de que ele agiu no limite das forças, sempre seguindo as leis que organizam o universo, as leis de Deus, o Evangelho de Jesus. Esse é o justo, que não teme o desencarne, porque não teme a sequência, não teme a cobrança, porque ela não existirá, porque ninguém vai cobrar aquele que não deve. Apenas quem deve será cobrado. Será que eu tenho medo da morte porque eu estou brincando com a vida? Levando a vida na flauta? Como se fosse a Disneylândia, então eu tenho que aproveitar, gozar, ir no limite dos sentimentos, na exaustão das emoções? Porque a vida é para isso? Aí virá depois a cobrança, quem age dessa maneira. E aí teme a morte. E aí durante 50, 60 anos abusa da vida do corpo, do que a matéria, do que os bens físicos podem proporcionar. Vimos aqui nessa história. Abusa, abusa, abusa. Leva o corpo ao limite, causa lesões físicas ao corpo. Toda lesão física ao corpo gera lesão física ao perispírito. E depois, no final, muitas vezes, da experiência reencarnatória, se arrepende. Aí busca a Deus, a religião, o pastor, o padre, a Bíblia. Aí busca a solução miraculosa, os remédios de última hora, de última geração, porque teme a morte. Mas não teme a morte, na verdade, teme a cobrança. Teme o arrependimento, o remorso. Teme não ter aproveitado uma oportunidade reencarnatória. É o que a gente tem aqui agora. Uma oportunidade reencarnatória. E ao mergulhar no plano físico,
Eu não ganho o direito de abusar, de gozar a vida, de ultrapassar e empurrar limites do corpo, da vida. Eu mergulho no plano físico para que eu possa melhorar quem eu sou, para que eu possa quitar débitos e refazer os laços de fraternidade com as pessoas que estão orbitando ao meu redor. Eu reencarno para aprender o que é o perdão. Eu reencarno para aprender o que é a fraternidade, o amor, a caridade, a indulgência. É para isso que eu reencarno. Eu não reencarno para comprar carro de 500 mil reais. Eu não reencarno para ter 1 milhão de seguidores em mídias sociais. Eu não reencarno para ficar escolhendo a cada 6 meses um paraíso onde eu vou passar férias. Eu não reencarno para abusar da natureza, dos bens que o planeta me oferece. Eu não reencarno para abusar de nada disso. Eu não reencarno para dar trabalho ao plano espiritual, ao meu mentor, aos benfeitores que têm que se desdobrar para nos auxiliar. Eu reencarno para quitar débitos, para pagar contas. Eu reencarno para suar, para trabalhar, ganhar o pão do sustento de uma maneira honesta, justa e honrosa. Eu não reencarno para mentir, eu reencarno para aprender a falar a verdade. Eu não reencarno para consumir séries, novelas, filmes tolos e infantis. Eu reencarno para aprender com a informação que desce do alto, com o Evangelho de Jesus. Eu reencarno para me aproximar de Deus, não para me afastar de Deus. Mas quando eu tomo as atitudes que me distanciam de Deus, eu vou ter medo da morte. Eu vou ter medo da morte, porque eu vou ter medo da consequência. Porque eu sei que existe a continuidade da vida. Mesmo aquele que finge, que se ilude dizendo que depois da vida há o sono eterno, ele está mentindo, ela está mentindo para si mesma, para si mesmo. Porque sabe que é um espírito imortal. Porque veio do plano espiritual e retorna ao plano espiritual. Mas se agarra numa mentira porque teme a consequência do seu comportamento, do seu caráter, das suas escolhas e da sua personalidade. Então chegou a hora da gente mudar. Parar com essa bobagem de que tenho medo da morte. Isso se justificaria há 3, 4, 5 mil anos atrás. Agora não mais. Estamos rodeados por informações que descem do alto, que são luzes que nos iluminam. Mas a gente deseja o quê? Se esconder da luz e ficar na sombra, escondidos na sombra. Será que já não deu isso? Então é hora de mudar. Um mundo novo se avizinha. E esse mundo novo não tolerará essa infantilidade tola, essa bobagemzinha infantil. Porque aqui nós temos uma realidade muito dura que o Espírito Zílio nos apresenta. Não é brincadeira, não. Anos e anos a fio no sofrimento, na dor, na sombra. Mergulhando em situações de depressão, de tristeza, de desespero, de angústia.
mas é o resultado. Ele escolheu. E eu estou aqui e posso escolher. Eu posso escolher o meu destino após o meu desencarne. Tenho 3 opções. Então vamos a uma loja lá, um comércio, não sei como chama, um serviço, que vende pacotes de viagem. De férias, aqueles pacotes lá. Navio não sei da quanta, no Nordeste não sei o que, quantas noites, aquela coisa toda. Vamos lá. Então nós vamos à loja da vida. Vida espiritual. E eu chego lá, sento na mesa e observo. Na minha frente tem 3 pacotes. 3 pacotes pós vida física, vida material. 3 pacotes. Onde eu poderei despertar. Primeiro pacote. Eu poderei despertar na crosta. Aqui no plano físico, onde a gente está. Porque os espíritos povoam o universo. Quem disse isso? A espiritualidade superior disse para Kardec. Os espíritos povoam o universo. Em todo lugar tem espírito? Tem. Debaixo d'água tem espírito? Tem. Dentro do avião tem espírito? Tem. Onde você estiver, tem espírito. A qualidade do espírito, aí é uma outra conversa. Então, eu posso desencarnar, o corpo biológico vai para debaixo da terra, desintegra, mas o espírito continua. E eu posso despertar, abrir o meu olho no cemitério, no velório, no hospital, debaixo da terra, na casa onde eu morei, no trabalho onde eu trabalhei, no comércio onde eu fiz carreira. Para que eu desperte no plano físico, basta que eu tenha um comportamento atrelado à matéria. Basta que eu me fixe à materialidade. Que eu tenha apego aos bens físicos. Se eu tiver apego aos bens físicos, eu irei despertar junto aos bens físicos. Onde estiver o teu coração, aí estará o seu tesouro. Jesus já nos disse isso. Então eu tenho o primeiro pacote, a primeira possibilidade, despertar aqui no plano físico. Quero isso? Não sei. Cada um vai responder para si. Segundo pacote, eu posso então desencarnar e despertar no plano espiritual umbralino. Olha que legal. E ali eu tenho 4 faixas umbralinas. Menos densa, mais densa. Menos perigosa, mais perigosa. Mais escura, menos escura. Eu escolho. Para que eu desperte, então, nessa região, basta que eu seja um homem perverso, maldoso, corrupto. Basta que eu leve à casa alheia a perturbação, a desarmonia, o desequilíbrio. Basta que eu cometa o suicídio, basta que eu me vicie em qualquer coisa. É simples. Não precisa muito esforço, não? Basta que eu seja também materialista. Basta que eu me afaste de Deus. Basta que eu me aproveite da bondade dos outros. Basta que eu seja mentiroso. E aí eu estarei naturalmente, sem esforço, despertando em região umbralina. Então já temos 2 possibilidades. Despertar no plano físico, despertar em região umbralina. E tem uma terceira opção. Posso despertar em uma colônia espiritual, em uma cidade espiritual. Para que isso aconteça, basta que eu seja
fraternal, caridoso, amoroso, indulgente. Basta que eu deseje, sinceramente, aprender, mudar, perdoar, acolher, reerguer, ser útil. Quem nos diz isso? O próprio Espírito. No final do capítulo anterior ele diz o seguinte: fora a saudade da terra, sentia-me feliz. Ali, em região Bralina, no Vale dos Drogados, ele estava feliz. Afinal, estava sendo útil ao meu semelhante. Não é invenção. É a história de um espírito aqui. É o recorte de um momento da sua caminhada imortal. Então, se eu sou útil ao outro de maneira correta, seguindo os princípios básicos do Evangelho de Jesus, não estou falando de religião, estou falando do Evangelho de Jesus. Quando ele nos aponta todas as pequenas e simplórias diretrizes que nós devemos seguir, que são gigantes, mas que para nós, muitas vezes, não são importantes, né? Eu posso escolher, ainda posso, estou aqui. Não importa meu tempo de idade. 80 anos, pode escolher. Dá para mudar o destino? Dá. Porque a escolha que eu faço, ela é feita agora, nesse minuto. O que compõe uma hora são 60 minutos. E é exatamente nesse pequeno minuto que eu mudo a minha vida. Eu mudo minha vida na escolha que eu faço agora. Na escolha que eu vou fazer daqui a 5 minutos. Na nova escolha que eu vou fazer daqui a 15 minutos. Porque eu vou fazer escolha. Daqui a meia hora chega uma pessoa e me agride e me provoca. Eu vou fazer uma escolha. Naquele minuto. Naquele momento. Que pode ser crucial. E pode definir ida para o umbral, permanência na crosta, ou uma subida a uma região mais feliz, mais iluminada. Aonde você quer estar? Esse espírito demorou quanto tempo para que ele pudesse retornar ao local de onde ele saiu? 60 anos? 70 anos? Valeu a pena? O que ele construiu? O que ele ganhou? O que ele aprendeu? Logicamente que isso é um problema dele. Não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu respondo pela minha vida. Mas a minha vida impacta na vida dos outros. Por isso, se eu não tenho cuidado com o que eu falo, faço e escolho, eu posso gerar e levar ao outro situações nas quais eu também terei que responder, como ele foi corresponsável por aqueles que optaram pelas drogas porque seguiram o seu exemplo. Não é brincadeira a vida. E ao chegar à colônia, ele observa. O lugar parecia uma cidade. Prédios, jardins, pessoas andando pelas ruas e alamedas. O que você acha, então, de ser retirado do local onde você está, levado a uma cidade espiritual onde não tem sujeira na rua, não tem violência explícita como tem aqui? Você não vai ter medo de ser assaltado, estuprado, estuprada, violentado, violentada. Onde lá não se luta pela conquista material, onde lá você não vai se preocupar com carro, com transporte,
onde lá você não vai se preocupar com ganho de dinheiro, com pagar imposto, onde lá a preocupação com roupa não existe, com vestuários, com sapatos, não existe. O que você acha de ser levado a um local onde todos desejam o bem, a harmonia, o equilíbrio, onde todos trabalham, onde todos estão remando para que a paz impere? O que você acha de ser levado a um local onde lá você pode ser você, do seu jeito, mas na melhor versão sua? O que você acha? Legal, né? Mas precisa merecer, não é gratuito. Tem que ter mérito, crédito. O convite não é feito aleatório. A passagem não é jogada lá de cima e quem conseguir pular e pegar ganha a passagem. Precisa haver a conquista do direito de lá permanecer. É o meu comportamento que define isso. E esse capítulo, ele é muito interessante porque ele nos mostra que desta colônia escola saiu Zílio, ou seja, saiu Raul Seixas, com uma missão: propague a sabedoria divina. Eis a missão desse Espírito, o trabalho desse Espírito, que era a luz, que era o bem, que era a elevação, que era prover através da arte, da música, da letra, da poesia, a reflexão positiva naqueles que se conectavam com o seu trabalho. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Se perdeu em si mesmo, se perdeu em sua vaidade, se perdeu no seu egoísmo, na sua ilusão. Uma reencarnação é muito importante para que a gente possa fazer pouco caso dela. E ele só foi levado até a colônia escola, significa que lá é um local de aprendizagem, de conhecimento. Porque ele já estava preparado para retornar. E ao chegar ao apartamento 16, predinho de 2 andares, tudo muito acolhedor. Quando ele chega no apartamento, não tem banheiro. Ó, tem lá então um cômodo, cadeira, sofá, cama, estante com o quê? Livros. Livros que ele escolheu. O que ficou lá, tudo dele. Simples, sem ostentação. Não há ostentação no plano espiritual elevado. Aqui a gente vê, né, casas com extremo luxo, opulência, muitos banheiros, muitos quartos, piscinas extravagantes, casas gigantescas. Porque a casa gigantesca serve para demonstrar o quanto aquele que ali habita é poderoso, não é? Quando ele grita ao mundo, vejam o quanto eu posso. Curvem-se, vocês que não podem, perante aquele que pode, não é isso? Nas colônias espirituais não existem mansões. Não existem condomínios fechados. Nas cidades espirituais
Não existem prédios de apartamentos, um por andar, com acesso restrito ao morador. Nas colônias espirituais não existem shopping centers, onde você só entra com o seu carro e não existe nenhuma porta de entrada para pedestre, como a gente encontra aqui, especificamente em uma região da cidade de São Paulo. Um shopping onde não existe porta para você entrar andando. Apenas de carro você entra para acessar esse centro de compras luxuoso. Para um grupo, para uma elite financeira. Não existe isso lá. Existe a simplicidade. Se um dia você for visitar um ministro de algum dos ministérios de nosso lar, você vai entrar na sala deste trabalhador, vai encontrar uma mesa, 2 cadeiras. Sendo que essas cidades detêm tecnologia que ainda não temos aqui. Se você acha o seu computador avançado, o seu celular avançado, perto do que existe no plano espiritual, é uma brincadeira. Mas não existe a ostentação. Porque a ostentação humilha aquele que não tem. É a humilhação. Então ele entra no seu quarto. Dali ele saiu para reencarnar. Meu Deus, foi daqui que eu parti para a Terra. Tentei lembrar-me de mais alguma coisa, mas não consegui. Ele começava ali a ter flashes de lembranças. Porque ao reencarnar a gente esquece o passado, porque é fundamental isso. E ele diz: agora tinha certeza de que já estivera ali naquele mesmo quarto. Estava divagando quando a porta se abre e entra uma pessoa muito querida a ele. Helena. Helena, era você o anjo bom que eu procurava nas minhas alucinações. Helena esteve amparando Zílio o tempo inteiro. E é exatamente por isso que ele teve uma boa recuperação. Quando a gente retorna aqui para o plano físico, nós deixamos pessoas lá. Quando a gente deixa o plano físico e retorna ao plano espiritual, deixamos pessoas aqui. Nos dois lados dos planos, né, plano físico e plano espiritual, a gente sempre deixa pessoas que não irão nos acompanhar. Eu vou reencarnar sozinho, vou desencarnar sozinho. A pergunta é: que tipo de companhia eu deixo quando eu deixo esses pontos? Que tipo de companhia? Helena ficou lá na colônia. Zílio veio para o plano físico. Ela nunca o abandonou. Ela nunca o deixou. Ela nunca o desamparou. Mas ela acompanhou todo o desequilíbrio no qual esse espírito mergulhou. Ela ficou feliz? Não. Mas ela deixou acontecer, porque ele tem o livre-arbítrio. E ela diz assim para ele: por mais tumultuadas que sejam nossas experiências na Terra, e a dele foi muito tumultuada, lamentavelmente tumultuada, mas ainda assim, sempre trazemos algum aproveitamento. E de fato, ele deixou algumas coisas importantes que ajudaram algumas pessoas do jeito dele. E também aproveitamento para ele.
Muitas vezes apenas uma atitude feliz que praticamos passa a nos render frutos eternamente. Frutos eternamente. Você acumulou muitas atitudes felizes ao longo de suas reencarnações. Olha só. Ele fez muitas coisas boas no passado. É o crédito que vai para a sua conta espiritual. E foram essas atitudes positivas, esse crédito, que lhe facultaram retornar a este lugar tão importante para a sua evolução. Ele só retornou lá porque ele tinha crédito, mérito, conquista. Se ele tivesse apenas descréditos, apenas derrotas, ele não teria acesso àquele local. Um quarto com uma cama, uma estante, livros, poltronas, sofá. Contemplei o céu. Imagina o céu que não é obscurecido pelas vibrações negativas do homem. A beleza era tanta que tive a sensação de estar no portal da eternidade. Eu confesso, não consigo entender que emoção é essa que ele sentiu. Porque é algo que está acima do que eu compreendo e vejo na minha realidade. Mas eu quero ver o que ele viu aqui. Eu preciso trabalhar para conquistar esse direito de observar pela janela simples, esse pôr do sol. O próximo capítulo, novas revelações. Um roqueiro do além. Nossa história está sendo desenvolvida agora, nesse exato momento. E quando a gente tem a oportunidade de conhecer histórias que produzem dentro de nós reflexões, podemos de fato realinhar a nossa rota. A nossa rota só será bem sucedida se buscarmos a luz. Caso contrário, cairemos. Fica então para cada um escolher. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.